Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo da misericórdia, quero acolher você que está chegando hoje pela primeira vez no nosso canal. Se inscreva, toque nos sininhos das notificações, deixe o seu like. Tudo isso é muito importante para nós. E ao final dessa reflexão de hoje, deixe o seu comentário aqui. Nem que seja um amém, uma palavra que tocou o seu coração. Tudo isso é importante para que possamos cada vez mais estarmos firmados sobre a graça de Deus. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele foi guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. E Jesus respondeu: A Escritura diz: Nem só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no momento oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, na última quarta-feira, com o tradicional rito das cinzas, nós entrávamos no clima penitencial da Quaresma. Um tempo litúrgico que nos recordava ali os 40 dias transcorridos por Jesus justamente no deserto. E constitui para todos os batizados um forte convite à conversão. Neste primeiro domingo do tempo da Quaresma, o Evangelho nos apresenta o Cristo, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde é tentado pelo demônio após receber o batismo de João Batista no Jordão. Por 40 dias de oração e penitência, esta é a primeira vez que o diabo intervém na vida de Jesus. E falo de modo aberto. Põe à prova nosso Senhor. Talvez queira averiguar se chegou a hora do Messias. Jesus deixa-o agir para nos dar o exemplo de humildade e para nos ensinar a vencer as tentações que sofreremos ao longo da nossa vida. Como o Senhor fazia todas as coisas para nos ensinar, diz São Crisóstomo, quis também ser conduzido ao deserto e ali travar um combate com o demônio a fim de que os batizados, se depois do batismo sofrem maiores tentações, não se assustem com isso, como se fosse algo inesperado. Se não contássemos com as tentações que temos de sofrer, abriríamos a porta a um grande inimigo, que é o desalento, o desencanto, a tristeza. Jesus quis ensinar-nos com o seu exemplo que ninguém deve se considerar dispensado de passar por provas. As tentações que nosso Senhor passou são também as tentações que os seus discípulos haverão de passar. As mesmas tentações de seus servidores individualmente. Mas como é natural, o grau é diferente. O demônio não nos oferecerá a mim e a você todos os reinos do mundo. Conhece o mercado e, como bom vendedor, oferece exatamente o que calcula que o comprador vai querer e desejar.
Suponho que pensará com bastante razão que quase todos nós podemos ser comprados por 5.000 libras por ano e muitos de nós por muito menos. Também não nos oferece as suas vantagens de modo tão aberto. Antes envolve as suas ofertas em toda espécie de formas plausíveis. Mas se vê a menor oportunidade, não demora muito em mostrar-nos como podemos conseguir aquilo que queremos. Se concordamos em ser infiéis a nós mesmos e muitas vezes a nossa fé católica, amados irmãos caríssimos, compreendamos que o demônio vai tentando e tenta-nos aproveitando as necessidades e fraquezas da natureza humana, onde em cada um é mais forte. O Senhor, depois de ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, teve fome. Como qualquer homem, nas mesmas circunstâncias. Foi este o momento em que o tentador se aproximou dele, propondo-lhe que convertesse as pedras que havia por ali no pão de que tanto necessitava e que tanto desejava. Vejamos que, e de fato, Jesus rejeita o alimento que o corpo lhe pedia, como afasta de si uma incitação maior, a de usar do poder divino para remediar, digamos assim, um problema pessoal. Generosidade do Senhor que se humilhou. Generosidade do Senhor que aceitou plenamente a condição humana, que não se serve do seu poder de Deus para fugir das dificuldades ou do esforço, que nos ensina a ser fortes, a amar o trabalho, a apreciar a nobreza humana e divina de saborear as consequências da entrega. Esta passagem do Evangelho está nos ensinando hoje, mais ainda, a estar especialmente vigilantes nesses momentos de fraquezas ou até mesmo de cansaço que nos podem atingir, porque é próprio do caminheiro, porque é próprio de quem está fazendo um itinerário espiritual, como que numa romaria. O cansaço pode nos atingir, a nós e àqueles a quem temos obrigação de ajudar. São momentos ruins em que o demônio talvez intensifique a tentação para que as nossas vidas tomem outros rumos, alheios à vontade de Deus. Vejamos que aqui nesse evangelho, a segunda tentação, o demônio suportou, ou melhor dizendo, o transportou à cidade santa, situou-o no pináculo do templo, na parte mais alta, e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, ele ordenou aos seus anjos. E ao mesmo tempo, nosso Senhor responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Era uma tentação aparentemente capciosa, porque se te recusas, demonstrarás que não confias em Deus plenamente. Se aceitas, obrigas Deus a servir em proveito pessoal e seus anjos para que te salvem. O demônio não sabe que Jesus não teria necessidade de anjo nenhum. No fim, na sua vida terrena, Jesus ouvirá uma proposta parecida, com aquelas mesmas palavras quase que idênticas. Não sei se você se recorda, mas lá no final, no altar do lenho da cruz, alguém lhe diz: se és o rei de Israel, desça agora da cruz e vamos acreditar nele. Cristo nega-se a fazer milagres inúteis, ou seja, por vaidade ou por vanglória. Nós devemos estar atentos para saber rejeitar tentações semelhantes. O desejo de ficar bem, que pode surgir até nas coisas mais santas, no prurido de montar em benefícios próprios falsas argumentações que pretendem fundar-se na Escritura Sagrada. A atitude cética de quem pede provas ou sinais extraordinários para acreditar, esquecido de que o Senhor nos dá, no meio da nossa
própria vida cotidiana, na nossa vida ordinária, graças e testemunhos suficientes para iluminarem o caminho da nossa fé. Vejamos que na última tentação o demônio oferece a Jesus toda a glória e poder terreno que um homem pode ambicionar. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória e lhe disse: dar-te-ei tudo isso, se prostrando-te diante de mim, me adorares. O Senhor rechaça definitivamente o tentador. Vejamos, amados irmãos, caros filhos espirituais, o demônio promete sempre mais do que pode dar. A felicidade está muito longe das suas mãos. Toda tentação é sempre um lugar miserável. Mas para nos experimentar, o demônio conta com as nossas ambições. E o pior delas é desejar a todo custo a glória pessoal, a ânsia de nos procurarmos sistematicamente a nós mesmos, nas coisas que fazemos, nas ideias que vamos projetando. Muitas vezes o pior dos ídolos é o nosso próprio eu. Eu costumo dizer que muitas vezes a pedra de tropeço no caminho, muitas vezes somos nós mesmos. Temos que vigiar em constante luta. Porque dentro de nós permanece sempre aquela tendência de desejar a glória humana. Apesar de termos dito ao Senhor de modo repetido que não queremos outra glória que não seja a dele. Jesus também se dirige a nós quando diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E lá no fundo mesmo é isto que nós desejamos. É isso que nós mais queremos e ansiamos: servir a Deus. Servir a Deus nas pequenas coisas. Servir a Deus todos os dias nas pequenas coisas. Alicerçados na vocação que Ele nos chamou desde toda a eternidade. Sermos seus amigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Uma abençoada jornada para você.